Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo de muita didática aí comemorando os meus 17 anos de mercado financeiro, 10 deles dedicados ao método Oliver Velez com minhas adaptações. Adaptações essas que vocês podem obter, tá, através das apostilas, né pessoal? Isso mesmo, você pode entrar no site aqui www.senatrader.com.br e adquirir as maiores apostilas aí de day trading do país, tá? Ou também a Masterclass. Né? Estão incluídas as apostilas na Masterclass, onde estou diariamente de 8h50 ao meio-dia todos os dias, acompanhando os movimentos do índice, do dólar, das ações, identificando os setups. Né? Então eu falo tudo aqui nos vídeos, né? Eu falo na Masterclass ao vivo e estudo com vocês, ensino a vocês as operações, as entradas, as saídas, como as qualidades, se o trade tem qualidade ou não qualidade, né? É o menos qualidade, certo? Então, assim, muito conteúdo para vocês, tá? Lembrando que esses vídeos aí comemorando os meus 17 anos, tá, de mercado financeiro, tá, vocês estão concorrendo aí às apostilas, tá? Não é sorteio, tá? Então são as pessoas que estão mais interagindo aqui no YouTube, também no Instagram, certo? Fazendo os comentários pertinentes sobre o mercado, e eu vou escolher duas dessas pessoas para ganhar as apostilas, certo? Hoje nós estamos aí com um conteúdo excepcional, tá, em relação aos time frames, né? Perguntas de vocês aí. Como eu posso interagir os time frames, quando eu posso operar no time frame maior ou na hora que é mais interessante operar no menor, tá? Então muito interessante, muitos detalhes técnicos. Eu sou um dos traders aí do mercado brasileiro, tá, que mais posta conteúdo aí gratuito para vocês de qualidade, certo? Então muito dos conteúdos aqui que eu posto são cursos de outras pessoas. Né? Muitas pessoas aí às vezes não tem nenhum material desses para um curso, né? Então eu realmente sou conhecido por deixar a maior quantidade de material gratuito, tá? Se você quiser conhecer mais também, você pode aqui através das mentorias, né? Nas mentorias você vai ter acesso a 30 horas ao vivo comigo e eu explico o método na prática com detalhes, né, pessoal? Com detalhes aí, certo? E também quem ainda não me seguiu, segue no Instagram, tá? Esse é o meu Instagram, ok? Onde eu posto resultados, onde eu mostro qualidades aqui, você consegue estudar, né, qualidades dos setups, onde é interessante entrar maior, menor, né? Vários detalhes operacionais, tem vários vídeos aqui, muito interessante, lives, tá? Sensacional o material, ok, pessoal? Muito bem. Então, o que acontece? As pessoas têm dúvidas entre operar. Eu coloquei o mini índice aqui, que o pessoal gosta muito de operar o mini índice, o mini dólar, né? O pessoal tem dúvidas entre operar nos 2, operar nos 5, operar nos 15. Bom, o que acontece é o seguinte, tá? Aqui os dois, por exemplo, né? De ontem, né? Do dia que eu estou gravando, obviamente, tá? Quanto mais você ficar intercambiando os time frames aí, tá? Que eu vejo muitas pessoas fazendo, tá? Maior será a sua inconsistência, certo? Então é indispensável você escolher um time frame de preferência, tá? Por que eu digo time frame de preferência? Você pode sim operar dependendo do movimento em outros time frames, mas vamos dizer que você deve escolher entre operar, eu vou operar 90%, né, 90% do tempo nos 2 minutos, tá? Então você é um trader de operações nos 2 minutos, certo? Para o mini índice. Tá? Por que você diz do mini índice? Porque você pode escolher operar o mini índice nos 2 minutos, você prefere operar o dólar nos 5 minutos, certo? Mas você, em relação a um ativo, tá? Você deve escolher naquele ativo qual time frame você vai operar na maior parte do tempo. E essa maior parte do tempo, a minha sugestão é que seja mesmo a maior parte do tempo. Não é 50% do tempo, 60% do tempo, não. É 90% do tempo, 95% do tempo. Quer dizer, a maior parte do tempo você deve escolher um time frame para operar em um determinado tipo de ativos, certo? Em relação às ações, por exemplo, né? A minha sugestão para você operar as ações que comprou o Ibov, tá? Você deve operar somente nos 5 minutos.
certo? Então você não deve operar ações nos 2 minutos, tá? Porque não vai ter liquidez, não tem liquidez no mercado brasileiro para você operar ações nos 2 minutos. Se você olhar o gráfico de várias ações brasileiras, você vai encontrar gráfico nos 2 minutos dessa forma aqui que você está vendo de Elet, que é uma ação interessante para ser operada. Até mesmo se você colocar Petrobras, por exemplo, ó, você vai ver Petrobras fica muita parte do tempo cheia de dojis. Quando você escolhe um time frame e vê aquele ativo com vários dojis, né? Tá? Esses candlezinhos aqui, para quem não conhece, mas todo mundo conhece aí que vê meus vídeos, sabe o que é um doji. Esses candles aqui branquinhos, no meu caso, no meu gráfico aqui brancos, esses candles pequeninos aqui, ó, tá? Quanto mais você ver esse tipo de gráfico, né, no time frame que você escolher, esse tipo de candle no time frame que você escolher, menor é a possibilidade de você obter um gráfico suficiente para você poder fazer as suas operações. Isso mostra que aquele time frame não está legal para você operar, né? Se você colocar, por exemplo, nos 5 minutos, a Petrobras nos 5 minutos, você ainda vai ver alguns desses candles, mas bem menos, tá? Você vai ver candles maiores, tá? O suficiente para você ter um padrão gráfico legal para você operar. Certo? Então o que acontece? Em alguns momentos, alguns ativos de ações, alguns ativos, né, algumas ações do mercado brasileiro, é possível você operar nos 2 minutos, mas na maior parte do tempo você não consegue operar nos 2 minutos, não tem liquidez suficiente. Eu não quero operar de vez em quando, eu quero operar sempre. Para operar sempre, eu tenho que operar necessariamente ações a partir dos 5 minutos, tá? Então eu não sugiro você operar ações do mercado brasileiro, do método Oliver, com menos de time frame de 5 minutos, certo? Por causa dessa falta de liquidez que você tem aí nas ações, tá? Então as ações, obrigatoriamente, você vai ter que operar do time frame de 5 minutos para cima, tá? Mas nos futuros, não. Nos futuros você pode operar nos 2 minutos, no 1 minuto, se você quiser fazer no time frame menor ainda, tá? Mas o mais importante é você saber que você deve operar aí 90% do tempo no time frame que você escolheu, seja ele 5, seja ele 2, seja ele 5, seja ele 15, seja ele 10, você deve operar 90% do tempo. Bom, então você escolheu o time frame aí que você vai operar 90% do tempo. Tudo bem. Tá? E quando, Senna? Quando que eu posso operar os 10% do tempo no outro time frame? Certo? Muito bem. Então eu vou compartilhar da minha experiência. Eu opero basicamente nos 5 minutos. Tá? Então eu opero 90% do tempo, entre 90% e 95% do tempo no time frame de 5 minutos. Tá? Ok? Aí o que acontece? Quando que eu mudo? Quando que eu opero? Qual time frame que eu escolho operar nos outros 10% do tempo, 5% do tempo? 15 minutos, tá? Por quê? Porque o 15 minutos é bem distante do time frame que eu opero. Então a minha sugestão é que se você escolher o time frame que você escolher, o outro, os 10%, deve ser escolhido bem distante do time frame que você está operando. 2 vezes mais, às vezes 3 vezes mais. No caso, eu escolhi aqui os 15 minutos. Eu escolho, né, os 15 minutos, tá? Sempre operar os 15 minutos. Por quê? Porque essa diferença diminui muito o ruído, tá, do time frame menor que você está operando. Literalmente, quanto maior o time frame, menor é o ruído que você tem. E os 15 minutos é um time frame muito interessante para quando você tem operações em topo ou em fundo que o mercado já correu muito, tá? Por quê? Aqui nós temos vários exemplos. Quando o mercado estica demais, tá? Muitas operações em time frames menores, elas são estopadas, né? Então eu recebi ontem na Masterclass, né? Ontem porque eu estou falando desse vídeo aqui, né? Dúvidas, quando os 5 minutos aqui distanciou bastante das médias, né? Caiu muito e tem certas pessoas que não conseguiram pegar essa onda de queda que realmente não foi muito fácil, certo? E depois quiseram operar aqui, né? E aí o que acontece? Muitas vezes há uma congestão dos preços, né? Muitas vezes há uma congestão dos preços. Essa congestão dos preços depois de uma queda ou de uma alta muito forte,
acaba gerando alguns setups duvidosos aqui nos time frames menores que são estopados muitas vezes, né? Então o que que acontece? O mais interessante é você depender aí dos 15 minutos. Não necessariamente ele vai, mas observe que nós tivemos um CDB aqui nos 15 minutos, né? Nós tivemos um candle de reversão distante das médias e esse candle de reversão houve uma possibilidade de compra aqui, tá? Essa compra ela até não foi, mas observe que ela ainda foi um pouco aqui. Se você quisesse, você poderia ter entrado aqui, não está indo, vai e estopa no break, né? Mas você não ficou capaz aqui de tomar vários stops aqui, de tentativa de reversão. Você vê que esse momento aqui aconteceu isso nesse dia, tá? Nesse momento aqui também aconteceu isso também, né? No dia 2 de setembro aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada nesse ponto aqui, depois que subiu bastante, vamos dar uma olhada aqui no dia 2 de setembro, para vocês verem aqui, ó, nos 5 minutos, tá? Ó. Veja lá, o dia 2 de setembro subiu bastante, tá? Subiu bastante e ficou congestionado lá em cima, né? Ficou congestionado lá em cima. Aqui até que foi bonzinho, porque quem vendeu aqui nessa perda desse candle dos 5 minutos se aguentou um pouco, acabou pegando a queda, mas muitas vezes você gera situações aqui que deixam você estopado, né? Geram stops aqui desnecessários. Aqui, por exemplo, você poderia ter feito aqui um VBS, talvez, e teria sido estopado. Quer dizer, o gráfico, quando ele estica muito no time frame inferior, tá? Ele fica difícil para ser operado, com possibilidades altas de stop aqui. Então o interessante é você pegar um time frame maior para então entrar em uma única operação, né? Você, por exemplo, poderia ter entrado aqui nos 15 minutos nesse conjunto de NRBs, né? Esse conjunto de candles pequenos aqui para queda, né? Quer dizer, você faria somente uma operação. Caso você fosse estopado, você estoparia uma operação, você não seria estopado várias vezes aqui, que é o que acontece com quem continua em time frames menores aqui, por exemplo, tá? Mesma coisa aconteceu nesse ponto. Você vê que os 15 minutos chegam num ponto que os 15 minutos, quando estica muito longe, fica muito longe da 20, há uma grande possibilidade de retorno, né? De recuo ou de repique, caso ele estiver na venda. Então, se você vê aqui, por exemplo, né, essas situações aqui de mercado, ó, tá? Olha os 5 minutos aqui, como ele dá uma falsa sensação ainda, né? Você brinca que eu vou vender na perda desse candle, tá? E você é facilmente estopado. Se você vendeu aqui, você foi estopado. Por quê? Porque depois de situações de forte movimento de onda dos preços, você vai ter movimentos de muito ruído lá em cima, né? Muito distante das médias, ou para cima ou para baixo, você vai ter ruído. Então, nesse caso, os time frames maiores são mais interessantes para você tirar dinheiro do mercado, né? Então, essa é a ideia, pessoal. É assim que faz essa conjugação de fatores. Então, é muito necessário você escolher um time frame de preferência aonde você deve operar sim 90% do tempo, dependendo do ativo, né? Como eu disse a vocês aqui, vocês não devem operar ações nos 2 minutos, é dos 5 para frente. Ao mesmo tempo, você deve ficar atento ao fato de quando você tem uma onda de alta ou uma onda de baixa muito forte, o seu time frame menor, tá? Ele vai sofrer problemas, tá? E aí você deve procurar os time frames maiores. É justamente aí aonde eu procuro os time frames maiores. Eu, por exemplo, não opero nos 15 minutos de uma forma normal, de setups normais, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se nós temos aí um setup nos 15 minutos que eu possa mostrar para vocês. Por exemplo, né? Nós temos aqui uma DBI, vai. Nós temos uma DBI aqui, ó, tá? Uma DBI, afastada das médias, né? Nos 15 minutos. Isso é uma operação normal de venda, um pouco afastada, é verdade, mas uma normal de venda pelos 15 minutos. Eu não estou fazendo essa operação normal de venda pelos 15 minutos, porque eu não opero pelos 15 minutos. Eu opero nos 15 minutos em momentos de suposta exaustão no mercado com algum setup, por exemplo. Tá? Mas não aconteceu aqui.
Mas momentos de exaustão do mercado são momentos mais interessantes para operar os time frames maiores, né? A não ser que você queira operar os 15 minutos aí de uma forma comum. Aí você opera 90% do tempo dos 15 minutos, né? E vai, vamos dizer, por 60. Os 60 minutos você opera nos 10% do tempo. O problema é que os 60 minutos para operar mini índice, por exemplo, ele muitas vezes passa de um dia para o outro, aí você serve como swing trader, né? Tá? Então tem esses detalhes aí operacionais. Então, mais um vídeo aí de qualidade superior que eu venho deixando, de ideias que eu venho deixando aí cada vez mais para vocês. Então deixe os comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí que estão precisando ser mais consistentes no mercado financeiro. Ok, pessoal? Eu fico por aqui hoje. Um abraço a todos. Mais vídeos virão. Comentem nos vídeos.